Deus não tem padrão de atuação, mas Ele tem padrão de resultado. Com Deus não existe uma regra. Repete comigo, por favor. Com Deus não existe uma regra. Repete mais uma vez. Ele faz o que quer e quando quiser. Por que eu pedi para você repetir essas palavras? Quando os problemas chegam, quando nós somos pegos de surpresa, ou até mesmo ao longo da nossa vida, seguindo dia após dia, em vários momentos nós nos pegamos fazendo algumas perguntas. Senhor, quando é que vai acontecer determinada coisa? Senhor, até quando essa área, o meu casamento, esse problema de saúde, até quando as circunstâncias vão permanecer as mesmas? Senhor, quando é que eu vou prosperar? Quando que eu vou viver a grande virada na minha vida? Até quando vai durar? Quanto tempo mais eu terei que aguentar? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Como eu vou limpar o meu nome? Meu Deus, como é que tal pessoa da minha casa, da minha família, como é que essa pessoa vai ter um encontro com o Senhor, se hoje ela não quer saber de absolutamente nada? Até quando eu vou estar dentro da igreja, muitas vezes sozinho, ou com uma ou outra pessoa da tua família, mas você gostaria que tivesse mais? Até quando? E quando nós fazemos esse tipo de pergunta, nós temos uma tendência a procurar as respostas. Nós começamos a tentar enxergar alguns acontecimentos, algumas respostas, só que muitas vezes nós buscamos respostas naturais, racionais. Se acontecer isso, vai acontecer assim, 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 e aí então eu vou receber aquilo que eu desejo. E quando nós buscamos uma resposta racional, quando nós buscamos uma resposta natural para o sobrenatural, e nós não conseguimos encontrar, são nesses momentos que entra a incredulidade. Justamente porque não consegue enxergar de uma forma ampla, de uma forma muito além daquilo que os nossos olhos conseguem ver, começam a duvidar. Porque se eu não vejo, muitos têm a dificuldade muito grande em acreditar. Entenda que existem muitas coisas importantes nas nossas vidas, porém, existe uma que está acima de todas elas, que é o nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz aqui em Lucas 10, a partir do versículo 41. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Nós corremos o risco de focar demais em muitas coisas que nós julgamos ser importantes e acabamos deixando muitas vezes de lado aquela que é a mais importante, aquela que vai ter o poder para mudar a nossa vida, aquela que vai ter poder para transformar todos os nossos resultados. Entenda que estabelecer um relacionamento com Deus, eu ainda conversava com uma pessoa ontem por volta de umas 10, 11 horas da noite. Nos últimos 3 anos e pouco, muitas pessoas começaram a me perguntar: mas o que você fez? O que você fez de diferente? Por que a tua vida começou a caminhar dessa forma? Por que aconteceu isso e aquilo? O que você fez? Fala para mim qual é o segredo. E para todas as pessoas eu respondo a mesma coisa: eu não fiz nada demais. Eu tomei decisões e eu não voltei atrás. Eu estabeleci alguns compromissos e eu nunca retrocedi. Eu estabeleci alguns votos particulares e eu nunca voltei atrás. Eu estabeleci renúncias na minha vida e eu nunca deixei de renunciar. Eu estabeleci sacrifícios e eu nunca voltei atrás. Por que a grande maioria não consegue viver uma grande vida? Justamente porque até tomam boas decisões, só que essas decisões têm prazo de validade.
estabelece uma boa atitude, só que quando chega em determinado dia, as pessoas já estão voltando, elas já estão retrocedendo, elas estabelecem um voto, um compromisso com o Senhor. Quando eu digo voto, não estou falando de voto financeiro, estou falando de entrega, estou falando de dizer, a partir de hoje, eu vou fazer isso, aquilo, eu vou tomar essas decisões, e eu não volto atrás. Por exemplo, para muitas pessoas eu já disse, que a virada na minha vida, começou no trabalho de evangelismo, e muitos ficam se perguntando, mas como assim no trabalho de evangelismo? Não é propriamente dito na entrega do jornal, ou no convidar pessoas que mudou a minha vida, mas simplesmente por eu ter estabelecido, Senhor, esse dia, nesse horário, custe o que custar, chovendo ou no calor, num frio intenso, seja qual for as circunstâncias, eu estou aqui e eu não volto atrás. Isso eu tomei essa decisão há 4, 5 anos atrás, e eu participei, e até hoje quem participa do trabalho, sabe que eu não falto, é só por motivos de força maior, eu sempre estou presente. Eu estabeleci momentos de oração, que eu não voltei atrás. Por exemplo, a igreja, ela tem o nosso jejum, para a manutenção dos projetos de conquista. Então, todo domingo de Santa Ceia, nós jejuamos, nós oramos, só que eu quis ir além. No ano passado, por cerca de 4 meses mais ou menos, eu estabeleci que eu iria jejuar durante todos os domingos, durante esses 4 meses, todos os domingos. Então, enquanto a minha família ia almoçar ali por volta do meio-dia, meio-dia e meio, eu ia almoçar 3 horas da tarde, todos os domingos. Então, tudo se resolve, tudo se conserta, o crescimento acontece quando você faz o que você sabe que você precisa fazer e você não volta atrás. E nessas decisões, eu senti o relacionamento, eu senti Deus aflorando. No início eu não senti absolutamente nada, eu simplesmente criei, eu simplesmente acreditei que eu estava moldando o meu relacionamento com o Senhor e as coisas iriam caminhar, e foi exatamente o que aconteceu. Aqui nós vemos uma mulher que estava preocupada demais com muitas responsabilidades. Levando isso para o nosso dia a dia, nós corremos o risco de nos preocupar demais, por exemplo, com a nossa vida profissional e com a nossa vida financeira, e deixar como secundário a nossa vida espiritual. Nós corremos o risco de nos preocupar muitas vezes, muito mais com a nossa família, esposa, cônjuge, filhos, pais, e deixar a nossa vida espiritual de lado. Por exemplo, existiram momentos que, ou melhor, eu tenho que falar isso aqui com muito cuidado, porque eu não quero ninguém fazendo loucuras, porque o que Deus fala comigo, eu sei o que Ele está falando, eu sei o que Ele me pede, por isso eu tenho fé e convicção, e eu dou os passos. Eu cresci em um lar, onde eu fui ensinado a sempre viver uma vida extremamente equilibrada, e ao mesmo tempo me preparando para o futuro. Falando de valores, a parte financeira, eu tenho um hábito, eu pago o que eu preciso pagar, eu gasto com o que eu preciso gastar, e eu vou guardando, e parte daquilo que eu guardo, já envolve o futuro dos filhos que eu ainda nem tive. Então existe um valor que todo mês eu vou lá e tiro um pouquinho, eu vou guardando, porque é a minha preocupação para com eles. Quando eles fizerem 18 anos eu posso ter condição de dar o carro, ou qualquer coisa que seja, uma faculdade, a escola, não sei, qualquer coisa, eu já vou me preparando, porque eu julgo ser importante. Esse é um dinheiro que eu não mexo, eu mexo no meu, eu mexo no nosso, a gente mexe, só que nisso eu não toco. Só que chegou um momento, em uma determinada oportunidade, que o Senhor disse, na minha consciência, eu quero fazer mais, só que eu quero que você também faça mais. Você vai mexer em lugares que dentro de você não iria mexer agora. E eu entendi, mais importante até do que os meus filhos que eu ainda não tive, é o meu próprio relacionamento com Deus. Entenda que eu não estou falando que é para você fazer loucuras, tire de si, injete tudo no Senhor, coloque tudo na obra, mas o que eu estou dizendo? Todas as vezes que algo competir com Deus na sua vida, Deus sempre precisará estar em primeiro lugar. Porque para que você tenha saúde, você precisa de Deus.
Para que você tenha alegria dentro da tua casa, você precisa de Deus. Para que você prospere na tua vida, você precisa de Deus. Então, enquanto algo competir com Deus, e esse algo insistir em ganhar de Deus, nós continuarmos a priorizar essas coisas, nós não vamos chegar no lugar que nós desejamos. Então, quando eu resumo, de uma forma resumida, o que eu falo para as pessoas? Deus começou a ganhar todas as batalhas na minha vida. Quando competia a minha vontade com a vontade dele, eu fazia a vontade dele. Quando competia uma prioridade com ele, ele era a prioridade que estava acima de tudo. E foi exatamente essa a advertência que o Senhor fez. Marta, Marta, você está preocupada demais, mas o que pode mudar a sua vida está aqui na tua frente, mas você está focada demais nas coisas seculares. E qual é o grande problema disso? Olha o que diz no livro de Jó 33, versículo 14. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Por isso é tão importante nós desenvolvermos a nossa comunhão com o Senhor, porque o que Ele te falou em uma determinada oportunidade, em uma nova, pode ser que Ele te fale algo diferente. O que Ele te falou no ano passado, a direção para você nesse ano, pode ser uma direção totalmente diferente. Aquilo que Ele pediu que você fizesse há um tempo atrás, o que Ele está pedindo agora é algo totalmente diferente. E nós só temos discernimento do que é quando nós desenvolvemos o nosso relacionamento com o Senhor. Olha o que diz aqui, em Êxodo 17, versículo 1. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim. Repita comigo, por favor. Mas lá não havia água para beber. Nessa oportunidade, esse povo começou a reclamar. Eles foram até Moisés, começaram a se queixar, nós estamos com sede, não tem água, nós não conseguimos encontrar fontes, não tem absolutamente nada. E o que aconteceu? Moisés foi até o Senhor, e o Senhor deu a direção a ele. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Ou seja, existia um problema, existia uma necessidade. O que o Senhor disse? É dessa forma que você vai resolver esse problema. Bata na rocha e água vai sair dela. E dito e feito, foi o que aconteceu. Olha o que diz por sua vez no livro de Números capítulo 20. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Mais uma vez, mais um momento de dificuldade, mais um momento de seca. A sede tinha alcançado eles, e eles foram se queixar a Moisés e Arão. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta, repete comigo por favor, fale aquela rocha, e ela verterá água. Tem uma diferença? Sim ou não? Uma diferença muito grande. Na primeira oportunidade, o Senhor disse: é assim que você vai resolver. Na segunda oportunidade, ele disse: fale a rocha, não é bata na rocha. E o que infelizmente tem acontecido com muitos? Muitos têm batido no tempo que é para falar, outros têm falado no tempo que é para bater, e por isso não têm conseguido encontrar a solução certa para determinadas situações. Entenda que muitas vezes, o que resolveu o teu problema lá atrás, não é o que vai resolver agora. O voto que você fez lá atrás, que abriu portas, talvez não seja o mesmo voto que vai abrir as portas no presente momento. Aquele determinado nível de entrega, naquela oportunidade, serviu. Para esse momento, pode ser que não sirva mais. Por exemplo, falando da minha particularidade, existiam momentos que no passado, eu estabelecia pequenos jejuns, fazia pequenos sacrifícios, no qual me trouxeram grandes respostas. Nos dias de hoje, quando eu penso em fazer as mesmas coisas na mesma medida, não flui nada. Eu preciso ir além, eu preciso entregar mais, ou melhor, eu preciso fazer aquilo que o Senhor está cobrando, aquilo que o Senhor está requerendo nessa oportunidade em específico.
E muitos, pela falta de discernimento, não compreendem e insistem, estão batendo lá, mas o Senhor está dizendo, não, querido, é para você falar dessa vez. E estão batendo, mas Senhor, eu estou batendo e não está indo. Não, querido, é para você falar, dessa vez não é desse jeito, dessa vez não é da mesma forma, dessa vez não, tem que ser de uma forma diferente. Todos conhecem essa passagem. Ele bateu na rocha de novo. Resolveu o problema? Resolveu, saiu água. Só que teve um custo, teve um preço muito alto, que por conta dessa atitude em específico, Moisés não entrou na terra prometida, porque ele não teve discernimento para entregar, para obedecer aquela que era a vontade de Deus naquele momento. Só que nós precisamos aprender a passar por cima de dúvidas, de incredulidades, por cima de muitas coisas, porque nós criamos fortalezas na nossa cabeça. Nós acreditamos que o caminho é exatamente aquele e pronto, acabou. Só que nós acabamos de ler no livro de Jó, ora o Senhor fala de um jeito, ora Ele fala de outro. Ora o Senhor fala com a sua família, ora Ele só revela a você. Ora, Deus cobra uma união maior da tua família perante Ele. Ora, o Senhor não está esperando que ninguém da tua casa faça. Deus está cobrando, Ele está requerendo de você. Ora, Ele diz, eu quero esse nível de comprometimento. Ora, Ele quer um nível mais intenso. Ele quer uma entrega ainda maior. Ele quer atitudes ainda mais ousadas. E é muito difícil para muitas pessoas mexer na sua zona de conforto. É muito difícil, porque muitos se adaptaram a um estilo de comprometimento, a um estilo de entrega, e têm acreditado que é o suficiente. Qual que é a primeira coisa que eu digo quando as pessoas vêm pedir ajuda, e elas vêm com a seguinte frase, parece que eu estou fazendo e nada está mudando. Sabe o que eu digo? Faça diferente, porque o problema não está ao redor. O problema não está nas pessoas, nas circunstâncias, nos lugares, o problema está no que você está fazendo. Então se entregue de uma forma mais intensa. Por exemplo, nesse domingo passado, nós falamos em parte, ou pelo menos estava no sermão, porque nós tivemos todo aquele mover, foi uma reunião um pouco atípica, mas se recordam de Bartimeu? Bartimeu, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pediu ajuda, ele clamou, ele lutou perante a multidão, e o Senhor parou de imediato? Ele não parou. Por que o Senhor não parou? O Senhor sabia o que estava acontecendo, porque nos 4 evangelhos descreve como o Senhor conhecendo o que acontecia no pensamento dos homens, então ele sabia o que estava acontecendo com Bartimeu, ele tinha uma visão fora do normal, só que aquele nível de entrega não foi o suficiente para fazer o Senhor parar. E o que aconteceu? Ele começou a gritar ainda mais alto, ainda com mais força, ou seja, ele estava fazendo a mesma coisa de uma forma diferente, com um nível de entrega, de uma forma assim muito mais ousada, muito mais corajosa. E isso pode acontecer em um momento muito simples, aqui dentro da igreja. Você pode estar acostumado, por exemplo, nos momentos de oração, Senhor, eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida, eu sei que o Senhor vai mudar a minha história, não Senhor, eu creio, eu concordo com a oração do bispo, eu creio, eu sei que vai acontecer, eu sei que o Senhor vai me curar, mas vai chegar um momento que isso não vai ser o suficiente, você vai precisar colocar mais força. Senhor, eu creio, eu sei que mudanças vão acontecer, eu sei que minha vida não será mais a mesma, eu sei que a partir de hoje será diferente, eu estou orando do mesmo jeito, só que com uma intensidade muito maior. Eu estou fazendo a mesma coisa, só que colocando uma força ainda maior. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. De repente o Senhor aparece a Abraão e diz, sai da tua terra. Entenda que sair da tua terra pode representar muitas coisas na sua vida. Pode ser propriamente físico, um lugar, saia desse lugar porque esse lugar não é bom para você. Pode representar um lugar
mental. Saia desse lugar que você tem caminhado na tua mente, porque esse lugar não é bom para você. Sai dessa terra, sai desse lugar, sai do meio dessas companhias, porque essas companhias não são boas para você. Saia deste lugar, não continue mais aí. O que o Senhor estava falando em outras palavras aqui, de uma forma mais simples, é o seguinte: eu quero fazer, eu vou mudar, mas onde você está, eu não vou fazer. Você precisa sair para que você viva coisas novas. E essa foi a direção que ele recebeu para aquele momento, e graças a Deus, ele obedeceu, ele teve discernimento, ele entendeu, ele saiu, e foi exatamente nesse ponto que a grande virada na vida de Abraão começou, quando ele teve coragem, ele teve ousadia para sair. Por outro lado, olha o que diz em Gênesis 26, versículo 2. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito. Repete comigo, por favor: fique neste território. Perceba que a direção para cada um é diferente. Abraão, pai de Isaque. A virada de um começou quando o Senhor disse: saia. A virada na vida de Isaque foi quando o Senhor disse: fique. Nós devemos ter inspirações na vida? Sim, óbvio que sim. Eu julgo extremamente importante você estabelecer um foco de uma pessoa com espiritual forte, uma pessoa bem sucedida, e dizer: eu quero resultados como daquela pessoa, eu quero chegar lá. Só que muitas pessoas se prendem demais a isso e acabam acreditando que o mesmo caminho que que essa pessoa percorreu é o mesmo que você vai percorrer e vai chegar no mesmo lugar. Mas o Senhor diz: querido, ele precisou sair, você vai ter que ficar. E o que esses dois homens têm em comum? Ambos prosperaram muito, ambos cresceram muito, só que por caminhos diferentes. Ambos tiveram que crer, ambos tiveram que acreditar, porque, sabe aquela história? Quem já ouviu isso? Você precisa saber aonde que você quer chegar, no mínimo, para poder sair, não é? Abraão não sabia, o Senhor só disse: saia. Ele não sabia, ele simplesmente creu. Ele não sabia qual era o destino final, ele não sabia o que iria acontecer. Então essa mensagem para quem tem medo, insegurança de sair do lugar de estar, e também para aquelas pessoas que têm medo de continuar no mesmo lugar. Dos dois jeitos o Senhor pode te honrar, só que você precisa ter o discernimento e saber o que o Senhor está requerendo de você. Abraão precisou crer porque ele não sabia para onde ele ia. Isaque precisou confiar, ele precisou crer, porque o Senhor pediu para ele ficar em um lugar ruim, uma terra de seca, em uma terra de fome, em um lugar que, humanamente falando, do ponto de vista natural, era um lugar trágico. Mas ele creu, esses homens acreditaram, eles confiaram. Faça o que eu digo, e eu estarei ao seu lado. Preste bastante atenção, repete comigo: faça o que eu digo. De novo: faça o que eu digo, e eu estarei do seu lado. Essa é uma frase condicionada. Faça o que eu digo, e eu estarei com você. Não faça o que eu digo, e você estará por conta. O que teria acontecido com esses homens, se Isaque tivesse saído, e se Abraão tivesse ficado? Para começar, provavelmente Isaque não teria nem nascido por conta da desobediência. Então todas aquelas promessas que tinham sido feitas, eu o abençoarei, tornarei pai de multidões, não teriam se cumprido. Então preste bastante atenção: faça o que eu digo e eu estarei com vocês. Então a tua maior preocupação não é em como você vai resolver, a tua maior preocupação não pode ser: será que eu vou vencer? Não queira saber os meios, só procure saber o que o Senhor quer, e o resto é com Ele. O resto, as direções vão aparecendo. Com o passar do tempo, as coisas vão caminhando. Nós ouvimos muito: não, mas vocês já sabem o que vão fazer. Não, nós sabemos o que nós precisamos fazer agora, e no futuro o Senhor vai revelando as informações, pouco a pouco, e nós vamos chegando, vamos caminhando, até o lugar que nós tanto desejamos. Darei todas estas terras a você e a seus descendentes, cumprindo a promessa que fiz ao seu pai Abraão. Entenda que aqui nós, de uma forma geral, tanto na Bíblia, quanto vocês da transmissão, quanto vocês aqui estão, aqui nós temos pessoas de personalidade totalmente diferentes, pessoas que tiveram criações
totalmente diferentes. Aqui as pessoas são totalmente distintas uma da outra. Então o Senhor, Ele não trata por atacado. Caramba, mas o fulano tem feito isso. O Senhor quer que muitas vezes você faça muito mais. Mas o fulano tem feito assim, 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 tem dado certo. O fulano é o fulano. Por isso é importante a comunhão com Deus. Por exemplo, vocês já ouviram meu pai dizer isso várias vezes. Filho, o papai até pode te dar uma grande vida, mas grande vida no que diz respeito a alguns bens materiais. Eu não posso te dar realização, eu não posso te dar alegria, eu não posso te dar, e eu te garanto, quando eu e meu pai paramos para conversar, o que Deus fala comigo, Deus não fala com meu pai, o que Deus fala com meu pai, Deus não fala comigo. E eu precisei desenvolver essa independência de homens e dependência de Deus, para começar a entender o que o Senhor está requerendo. Boa parte das decisões que eu tomo, ou melhor, 90 e tantos %, fora as direções que vêm da igreja, é por particularidade minha. Deus falou comigo e eu comecei por conta. Entenda, a partir da comunhão, todas as coisas vão começar a caminhar na sua vida. Se Deus te pede para sair, é porque Ele tem o melhor para você. Se Ele te pede para ficar, é porque Ele tem o melhor para você. Se Ele te pede para bater, é porque Ele tem o melhor para você. Se Ele te pede para falar, é porque Ele tem o melhor para você. Você só precisa confiar, você só precisa crer. Olha o que diz em 1 Pedro 4,19. Confiem nele, e esse é um versículo que ele está na ponta da minha língua. Eu falo para mim todos os dias, no momento de lutas, no momento de dificuldades, no momento de paz, de alegria. Confiem nele. Repete comigo, por favor. Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. De novo, ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Porque existem coisas que nós vamos ouvir ou presenciar, que elas não vão fazer o menor sentido. Por que, Senhor? Por que comigo? Por que por esse caminho? Por que sair deste lugar? Por que ficar nessa terra? Por que não desistir? Não, meu Deus, eu quero parar, eu quero desistir. Ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Por que isso? Primeiro, Deus sabe o que você não sabe. Ponto de partida. Deus vê aquilo que você não vê. Deus ouve aquilo que você não ouve, e Ele tem informações que você precisa. Por isso, nós precisamos confiar nele, independente das circunstâncias. A própria história de José, olha, José passou por uma tribulação que pouquíssimos homens e mulheres seriam capazes de passar, só que ele passou. E sabe, quando ele voltou a encontrar a sua família, sabe qual que foi a frase que ele disse para os seus irmãos e para o seu pai? Porque eles estavam morrendo de medo, pensando que José poderia se vingar. Sabe qual que foi a frase que ele disse? Não foram vocês que me enviaram para cá, foi o próprio Deus que me enviou. Então foi o próprio Deus que fez com que permitiu, que enviou prisão, traição, rejeição, buraco, escravidão. Todo aquele processo doloroso. Quantos e quantos não se questionam, Senhor, mas por que eu estou dentro desse fundo de poço? Por que eu estou nesse buraco? Por que eu estou nessa prisão? Por que a esposa de Potifar está fazendo isso comigo? E a resposta é: confie em Deus. Ele sabe o porquê Ele te enviou, Ele sabe o porquê Ele permitiu, porque Ele já consegue ver o resultado final antes que você viva Ele. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e nunca em ti mesmo. Confie no Senhor de todo o teu coração, não é confie em você, não é confie na tua capacidade, não é confie nos teus achismos. Não queira competir, colocar em disputa a verdade absoluta de Deus com teu achismo natural. Eu acho que comigo é assim, eu acho que comigo, eu acho que não é bem assim. Deus sabe, Ele conhece, tudo partiu dEle, tudo começa nele. Em tudo que fizeres, põe em primeiro lugar, quem? Deus, e Ele te dirigirá nos teus caminhos.
Josué 6, versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Jericó era considerado uma muralha impenetrável, assim como existem problemas que estão na mesma condição de Jericó na vida de muitos. É um problema impenetrável, é um problema indestrutível, é um problema que eu não consigo passar, eu não consigo romper, mas o Senhor colocou no coração deste homem: vai, faça, destrua, porque eu vou te honrar. Por outro lado, é o que diz no livro de Neemias 2: eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que fizesse por Jerusalém. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos nessa situação humilhante. Um foi usado para destruir muralhas, o outro foi usado para reconstruir muralhas. Então, mediante a necessidade do teu momento, Deus te conduz. Só que perceba que você tem graça para as duas coisas. Se você precisa construir uma grande família, construir alegria, Deus te ajuda, Ele te financia, Ele te direciona, Ele te capacita, Ele prepara todo o caminho. Por outro lado, se você precisa destruir algo, Deus também te capacita. Se é um problema, se é enfermidade, se é problemas financeiros, então não importa, nos dois extremos, repita comigo, nos dois extremos, Deus age em meu favor. Grande homens de fé, grande homens de Deus, homens que temiam ao Senhor, só que foram usados de maneiras totalmente diferentes. 1 Coríntios 12, versículo 6, há muitas formas de Deus trabalhar em nossas vidas, mas é sempre o mesmo Deus que faz o trabalho em nós. Em outras palavras, Deus não tem padrão de atuação, mas Ele tem padrão de resultado. Muitas vezes a construção da tua vida não vai ser igual à construção da vida da pessoa que está do seu lado, mas o resultado final vai ser um resultado em comum, que é o padrão de Deus, que é vitórias, conquistas. O resultado sempre será o mesmo. Nem sempre Ele vai trabalhar da mesma forma, mas Ele sempre vai trabalhar para o nosso bem. Olha o que diz aqui em Mateus 14, 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Para quem se recorda dessa passagem, existia uma tempestade muito forte. Só que mesmo em meio à tempestade, o que aconteceu com Pedro? Ele caminhou sobre as águas. Por outro lado, o povo de Israel, por sua vez, atravessou pelo meio do mar, repita comigo, pelo meio do mar, em terra seca, enquanto as águas formavam uma parede de cada lado. Então, em outras palavras, se Deus não te fizer caminhar sobre as águas, fique em paz, porque Ele vai abrir elas, seja de uma forma, seja de outra, o milagre vai acontecer na sua vida. Porque existem pessoas que estão esperando uma saída, uma passagem seca, e o Senhor está assim: não, querido, para você eu não tenho uma passagem seca. Eu quero que você tenha coragem de sair do teu barco, e é sobre as águas que você vai caminhar. Porém, existem pessoas querendo caminhar sobre as águas, e o Senhor está dizendo: não, querido, espere, eu vou abrir, e quando estiver tudo seco, você vai passar. São formas diferentes de atuação, onde esses homens viveram grandes e grandes milagres. 1 Samuel 14, versículo 6, pois nada, repete comigo, pois nada pode deter o Senhor. De novo, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Preste bastante atenção nessa parte. Aqui eu posso citar de cabeça 2 guerreiros, Davi e Gideão. Naquele processo extremamente turbulento na vida de Davi, quando ele começou a ser perseguido por Saul, Saul queria tirar a sua vida por conta da inveja, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Teve um momento que Davi se isolou na caverna de Adulão. Ele estava sozinho. E para quem se recorda dessa passagem, lembra que todos os dias o Senhor acrescentava pessoas para favorecer Davi. Quem se recorda dessa passagem?
Ao todo, fazendo uma contagem, Deus acrescentou mais de 340 mil homens com o intuito de dar vitórias a Davi. Muita gente, não é? Por outro lado, com Gideão, ele tinha 32 mil guerreiros à disposição, e o Senhor disse para ele: você só vai com 300. Você pode ter muitas pessoas a seu favor, e Deus vai te dar a vitória. Você pode ter pouquíssimas pessoas, talvez é você e as pessoas da sua casa, e Deus te dá a vitória do mesmo jeito. Ele trabalha de forma diferente, mas é o mesmo Deus trabalhando para te favorecer. Aqui nós vemos dois extremos. Talvez Deus ele vai usar inúmeros clientes para te favorecer. Talvez Deus vai enviar só poucos e Ele também vai te favorecer. Talvez você está passando por uma batalha, onde você olha para o lado, tem muitas pessoas junto com você. Existem momentos que vai ter você mais um, mais dois, mais três. E por outro lado, está vindo outra pessoa aqui na minha cabeça. Lembra de Sansão? Que sozinho venceu mais de 1000 inimigos. Então, com muitos, com poucos, ou sozinho, Deus te dá a vitória. Então perceba que não tem justificativa para o fracasso. Em todas as formas possíveis, Deus age em nosso favor. Quando Ele decide te dar a vitória, pronto, acabou, Ele te honra. Porque falando, por exemplo, dessa passagem de estar acompanhado, existem pessoas que enxergam como um grande gigante, e realmente eu entendo que não é fácil, mas na minha casa só tenho eu, na minha casa eu estou sozinho. Querido, é com você que Deus vai te honrar. Existem pessoas que têm o privilégio de ter outras pessoas na mesma fé dentro de casa, outras pessoas com o mesmo foco. Amém, aproveite essa oportunidade e Deus também vai te honrar, seja com muitos ou com poucos ou sozinho. Repete comigo: seja com muitos, com poucos ou sozinho, Deus vai me dar uma grande vitória nesse ano. É isso que você tem que ter dentro de você. A forma é diferente, mas o resultado é sempre o mesmo: grandeza, grandes vitórias, grandes conquistas. Romanos 8:28, e sabemos que Deus faz todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. São todas as coisas, não são algumas coisas, são todas elas. Todas elas vêm para cooperar para o teu bem, para te dar uma grande vitória. Mesmo as coisas que aparentemente não são boas, mesmo as coisas que aparentemente não são boas. Se coloque de pé, por favor. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus, Marcos 10. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Repete comigo, por favor. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. João 9, versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Dois cegos, ou seja, o mesmo problema, pessoas diferentes, e a forma que o milagre aconteceu totalmente diferente. Aqui, no primeiro milagre, nós estamos falando de uma cura imediata. O Senhor disse: vá, a sua fé o curou. No segundo, que nós acabamos de ler, nós vemos um homem que passou por um processo um pouco mais longo, porque foi passado o barro nos olhos, e ele ainda teve que percorrer um trajeto, se lavar e depois encontrar a cura. Pode ser que pessoas do seu lado vivam milagres um pouco mais rápido. Você vê as coisas acontecendo com uma velocidade muito maior. Talvez com você, o Senhor vai passar barro, Ele vai fazer com que você percorra mais um pouquinho, que você trilhe mais um pouquinho, que você caminhe mais alguns metros, para só então entregar aquilo que você deseja. Onde muitos são roubados?
o fulano fez o mesmo propósito que eu e ele recebeu a vitória, eu não, quer saber, eu vou parar. O fulano, ele agiu assim, 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 eu fiz exatamente como ele, eu não recebi a mesma coisa? Não, quer saber? Tem alguma coisa errada? Não, vamos deixar esse negócio de Deus para lá. Para muitos, o que eu estou falando pode parecer um exagero, só que é mais comum do que parece. Vocês não têm noção de quantas pessoas que vêm nos dizer o seguinte: nossa, eu vejo o fulano, eu vejo o ciclano, eu vejo as pessoas testemunhando, e eu estou na mesma igreja, eu faço o mesmo propósito, eu faço o mesmo tudo, e parece que não vai na mesma velocidade. Deus não trabalha igual. Só que se você quer chegar no mesmo resultado que o fulano, você tem que vencer o orgulho e caminhar até o tanque e lavar os seus olhos, porque o caminho foi diferente, mas o resultado foi a mesma coisa, foi a mesma vida, é a mesma solução, é a mesma realidade. No livro de Lucas nós também vemos um homem que foi curado imediatamente da lepra. Lembra daquela passagem que diz assim: se o Senhor quiser, eu posso ser purificado, e o Senhor disse: quero, seja purificado. Outra cura imediata. Lembra de Naamã, no livro de Reis? Um homem orgulhosão que o Senhor disse, vá, ou o profeta disse para ele, vá, mergulhe 7 vezes no rio Jordão, e a lepra vai desaparecer. E ele, poxa, por conta do orgulho. O caminho, não queira trilhar o caminho do outro, trilhe o seu próprio caminho. Deus tem algo com você, Ele não te trata por atacado, Ele não te trata, Ele não distribui senha, e Ele vai entregando não, porque se Ele tratasse por atacado, não existiria amor. Ele trata de forma individual, Ele te dá o que você precisa. Talvez o primeiro leproso que eu citei aqui, ele não tivesse orgulho, por isso o Senhor só tratou a lepra. Naamã tinha o agravante do orgulho, o Senhor tratou tanto a lepra quanto o orgulho. Então o Senhor não te dá aquilo que você deseja, aquilo que você quer, Ele te dá aquilo que você precisa, aquilo que realmente vai mudar a tua história, porque não tenha dúvida, escute o que eu estou falando, e isso eu falo sem medo de errar. Existiram milagres que o Senhor operou, que no final Ele disse, vá, não volte a cometer os mesmos erros, para que não aconteça algo pior, correto? O profeta, ele poderia ter curado Naamã de imediato, eu não tenho a menor dúvida, mas por conta do orgulho, se o orgulho tivesse continuado, era questão de tempo para a lepra voltar num estado muito pior. Por isso você precisa entender, repete comigo, eu tenho o meu caminho, Deus tem algo comigo, com você, tem algo que é só seu, mas o Senhor te deseja levar para o mesmo resultado. Por isso, 1 Pedro 5, versículo 7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Não se preocupe em como Deus vai fazer, apenas creia que Ele vai fazer. Não se preocupe com os meios, se preocupe com a entrega. Não se preocupe em como Ele vai agir, simplesmente creia. A pesca maravilhosa, se recordam? Lucas 5, João 21 e Mateus 17, a pesca do imposto. Para vários e vários e vários pequenos peixes. Talvez o Senhor tenha uma carteira de cliente para você, com milhares de clientes, todos pequenos. Na outra, 153 grandes peixes. Talvez Deus tenha para você uma carteira de clientes menor, te trazendo resultados grandiosos. Mateus 17, a pesca do peixe, e foi tirada a moeda que pagaria o imposto, que resolveria a situação. Talvez Deus só tenha um cliente que vai resolver, que vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Seja de uma forma, seja de outra, Deus trabalha para o seu bem e você precisa crer. Não acredite nas mentiras do diabo. De todas as formas, ele vai se levantar para roubar a tua esperança, para roubar a tua força, para roubar principalmente no seu relacionamento e comunhão com Deus. Porque tudo isso que eu estou falando, esses homens tiveram discernimento para dar os seus próprios passos.
Quando nós não temos discernimento, nós queremos dar os passos que as pessoas estão dando. Vai ter momentos que vai servir? Talvez sim, mas vai chegar um momento que o Senhor vai dizer: querido, não, o caminho dele é ir embora, o teu é ficar, ou vice-versa. Salmo 37, versículo 25: já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado pelo Senhor, nem seus filhos mendigar o pão. Isaías 41, versículo 10: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Feche os seus olhos, por favor. Não tema, Deus tem um grande ano para você. Pare de se preocupar em como Deus fará e comece a crer que Ele vai fazer. A tua função não é se preocupar em como Ele vai fazer. O teu foco, a tua preocupação deve ser: tão somente creia, simplesmente creia. Porque você se preocupar em como Deus vai fazer, não vai mudar em nada a sua vida. E muitos, por procurarem determinadas respostas e não as encontrarem, têm alimentado um sentimento de incredulidade. E não se iluda, não existe nada mais nocivo do que a incredulidade. Se por um lado a fé, ela abre portas, se por um lado a fé, por intermédio dela você alcança o cumprimento de promessas, a incredulidade é justamente o contrário, ela paralisa toda a sua vida. Não procure uma resposta racional, uma resposta natural para o sobrenatural. O sobrenatural não se explica, o sobrenatural somente se vive. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo: meu Deus, eu quero essa comunhão, eu quero esse relacionamento com o Senhor, eu quero, meu Deus, antes de qualquer coisa, me entregar de corpo, alma e espírito, porque eu quero discernir o que o Senhor tem para mim, eu quero discernir a tua voz, porque vai chegar o momento que o Senhor vai dizer: bata na rocha, e você precisa bater, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer: fale a rocha, é uma direção diferente. Então não bata no tempo que você precisa falar, e não fale no tempo que você precisa bater, e tudo isso você só vai entender, você só vai discernir por intermédio da sua comunhão com o Senhor. Então diga isso: meu Deus, eu quero um relacionamento com o Senhor, eu quero desenvolver algo profundo, eu quero desenvolver algo verdadeiro, eu quero te conhecer, meu Deus, não de te ouvir falar das tuas grandes obras, eu quero te conhecer, meu Deus, por intimidade, eu quero te conhecer por caminhar com o Senhor dia após dia, eu quero um relacionamento profundo, eu quero um relacionamento íntimo, eu quero me aproximar do Senhor dia após dia, eu quero viver, meu Deus, e andar conforme os seus caminhos, conforme os seus passos, eu quero, meu Deus, eu sei que muitas coisas são importantes, mas diga isso: existe uma que é mais importante do que todas as outras. Muitas coisas são importantes sim, mas existe uma que tem que estar no centro da tua vida. Então diga isso: meu Deus, nada vai competir com o Senhor na minha vida. O meu marido não compete com o Senhor, a minha esposa não compete com o Senhor, os meus filhos não competem com o Senhor, meu Deus, a minha empresa não compete com o Senhor, o dinheiro que eu ganho não compete com o Senhor. O Senhor é o centro de todas as coisas. Diga isso: o Senhor é o centro de todas as coisas, o Senhor é a base da minha vida. O Senhor está dizendo para muitos: Marta, Marta, você está preocupado demais com muitas coisas, mas você precisa se preocupar com o seu relacionamento com Deus, você precisa se preocupar com aquilo que Ele tem para você, porque é por intermédio dEle que você vai levar aqueles que você ama a um outro nível, é por intermédio do poder dEle que a tua vida será mudada, é por intermédio da graça, do favor, do poder, das direções que vem do alto, que a tua vida será mudada, que a vida da tua casa, da tua família será mudada. Diga: meu Deus, eu quero discernir o que o Senhor tem para mim, eu quero discernir, eu não quero andar no caminho das pessoas, eu quero andar no caminho que o Senhor tem para mim, eu quero andar. Então se o Senhor está dizendo para você: saia dessa terra, saia do meio dessa parentela, então chegou o momento de você sair, saia
deste lugar, saia dessas companhias, saia desse lugar de mentira, saia deste lugar de orgulho, saia desse lugar de medo, saia deste lugar de covardia, saia deste lugar de insegurança, saia deste lugar, porque o que o Senhor tem para você está em outro lugar. Então não tenha medo, não tenha medo, tão somente creia. Mas eu não sei onde eu vou chegar, tão somente creia que o lugar que o Senhor vai te colocar é um lugar de bênção, um lugar de vitória. Para muitos existem pessoas que estão pedindo, Senhor, eu quero sair deste lugar, mas o Senhor está dizendo, não, você não vai sair, porque é neste lugar que eu vou te honrar, é nessa terra que eu vou te justificar, é nesse lugar, é nessa profissão, é nesse trabalho, é nessa loja, é nessa empresa, é neste lugar que eu vou te favorecer. Então diga, meu Deus, independente do que for, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim, independente de qual for o caminho, independente de qual for a direção, eu sei que o Senhor está trabalhando para o meu bem, eu sei que o Senhor está trabalhando para o bem da minha família, eu sei que o Senhor está trabalhando para o bem de todos aqueles que me acompanham, eu sei que o Senhor vai me justificar, eu sei que o Senhor vai me justificar, eu sei que o Senhor vai me justificar, eu sei que o Senhor vai me favorecer. Deus levantou Josué para destruir muralhas, assim como Ele levanta você para destruir muralhas. Então neste momento, separe esse período de oração e diga, essa Jericó não vai me acompanhar, essa Jericó não vai continuar junto na minha vida, essa muralha impenetrável será destruída, essas muralhas que têm se levantado ao meu redor, esses muros impenetráveis, eles vão cair por terra. Se é um problema de saúde, diga isso, caia por terra. Se é um problema financeiro, diga isso, caia por terra. Se é um problema conjugal, familiar, diga isso, caia por terra. Se é algum problema que tem te acompanhado por muito tempo, diga isso, caia por terra. Eu sei que eu sou esse instrumento que vai fazer com que cada uma dessas muralhas caiam por terra. Eu não aceito, por muito tempo elas estiveram na posição, mas diga isso, elas vão cair por terra, elas não vão me acompanhar, elas não estarão junto comigo, elas estão sendo destruídas. Diga qual é a situação que vai cair por terra, quais são os muros que vão cair por terra, quais são as situações que não vão te acompanhar nunca mais. Declare, fale, meu Deus, é tempo, e ao mesmo tempo de destruição de muralhas, assim como é tempo de construção de outras muralhas, assim como Neemias, ele foi usado para reconstruir os muros daquela cidade, assim como você também pode ser usado para reconstruir os muros da alegria, da felicidade, da prosperidade. Então diga, meu Deus, independente do que for, eu sou esse instrumento, se independente do que for, se é para destruição ou para reconstrução, eu sou esse instrumento. Eu creio que o teu poder não vai falhar na minha vida, eu creio que o Senhor vai me justificar, eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai justificar a minha família, eu creio em mudanças grandiosas, eu creio em grandes transformações, eu creio em uma grande virada. Diga isso, essa oração é tua. Deus trabalha de muitas formas, mas é sempre o mesmo Deus, então Deus nunca falha. Deus tem algo particular com você, Ele não vai te tratar por atacado. Você só precisa crer que se não for sobre as águas, Ele vai abrir a passagem. Se não for por cima delas, será no meio delas. Mas diga isso, eu não vou continuar neste lugar, eu vou chegar no meu lugar de vitória, eu vou chegar nesse lugar de milagre, eu vou chegar nesse lugar que eu vou viver, meu Deus, alegrias novas, experiências novas. Tenha coragem, dê os passos de fé, mas também tenha coragem. Se for necessário, bata o seu cajado no chão e as águas vão se abrir. De qualquer forma, Deus vai trabalhar para te honrar, Ele vai trabalhar para te dar um grande ano, pois nada pode deter o Senhor, nada pode deter o Senhor. Uma vez que Ele decidiu te honrar, Ele te honra, Ele te justifica, Ele te promove, Ele te leva a um outro nível, a um outro patamar, independente do que estiver acontecendo. Diga isso, meu Deus, eu creio que esse ano vai ser disparado o melhor ano da minha história de vida. Eu creio que nesse ano o Senhor vai me favorecer, eu creio em um ano glorioso, eu acredito em um ano poderoso, eu acredito em um ano de grandes vitórias. Diga isso, com muitos, com poucos, ou até mesmo sozinho, eu sei que o Senhor vai me sustentar, eu sei que o Senhor vai me favorecer, eu sei que o Senhor vai me favorecer, vai me fortalecer, vai me dar uma grande vitória. Com muitos, com poucos ou sozinho, você pode estar acompanhado, Deus vai te honrar. Você pode ter poucas pessoas com você, Ele vai te honrar. Você pode estar sozinho nessa guerra, não desanime, porque Ele vai te honrar, Ele vai te favorecer, Ele quer te favorecer. O justo nunca foi desamparado, eu nunca vi o justo ser desamparado ou abandonado, não, muito pelo contrário. O Senhor está dizendo,
ano eu serei com você, e esse será disparado o melhor ano da sua vida. Esse será o ano de maiores acontecimentos, de maiores definições. Nesse ano Ele quer te favorecer, Ele quer mudar a tua história. Começa a declarar o que você quer que aconteça ao longo deste ano. Quais são os testemunhos que você vai contar? Mas declare, mas de todo o coração. A vida de Bartimeu mudou quando ele colocou uma força ainda maior. A vida de Bartimeu foi transformada quando ele colocou ainda mais força. Então diga: meu Deus, eu creio, eu preciso do Senhor, e eu creio que eu vou viver um ano, meu Deus, de vitórias. Eu vou viver um ano do impossível. Nesse ano eu vou subir no teu altar para testemunhar o teu poder, a tua glória. Nesse ano eu vou subir para testemunhar sobre a compra da casa própria. Eu vou testemunhar a compra do meu carro, não o carro que dá, mas o carro dos seus sonhos, carro zero, carro novo. Diga isso: meu Deus, eu vou subir no teu altar para testemunhar, eu venci essa enfermidade. Os médicos disseram que não tinha cura, mas eu venci essa enfermidade, e eu vou subir no teu altar para contar. Muitos estão com a família perdida, existem casamentos que estão para um fio, mas diga isso: meu Deus, eu vou subir nesse altar e eu vou testemunhar, eu não perdi o meu casamento, muito pelo contrário, hoje eu vivo uma grande alegria dentro de casa, hoje eu vivo uma grande alegria com os meus filhos. Eu vou viver o impossível, eu vou viver o sobrenatural, eu vou subir no teu altar. Diga isso: meu Deus, eu não tenho a menor dúvida, eu vou subir no teu altar e eu vou viver algo novo, eu vou viver algo inédito, eu vou viver um tempo maior e melhor do que qualquer outro que eu já vivi. A melhor fase da minha vida começa agora, a melhor fase da minha vida começa agora, a melhor fase, diga isso sem cessar, a melhor fase do meu casamento começa agora, a melhor fase profissional começa agora, a minha melhor fase sentimental começa agora, a melhor fase da minha saúde começa agora a fase que eu vou viver o impossível, grandes vitórias, grandes conquistas. Eu creio nisso, eu sei que o Senhor vai me justificar, eu creio, creia na cura, creia na mudança, creia na restauração, creia em um tempo muito melhor do que você já viveu. Creia, não duvide. Deus, Ele quer nos levar para um outro nível, para um outro patamar. Ele quer mudar você, Ele quer mudar teu casamento, Ele quer mudar a tua saúde, Ele quer mudar o teu financeiro, Ele quer mudar absolutamente tudo na sua vida. Abra os seus olhos, por favor. Confesso que de tudo que eu falei, que nós falamos nessa 1h e pouquinho, os primeiros 10 minutos de culto foi a parte mais importante para mim. Se algo está em disputa com Deus, primeiro, não tem que ter nem disputa, mas se existe, Deus precisa ganhar essas lutas. Não é o teu casamento que vence, não são os seus filhos, não é o seu trabalho. Deus sempre vem em primeiro lugar. Quando Deus vem em primeiro lugar, Ele coloca você e aqueles que você ama em primeiro lugar. Quando você prioriza Ele, Ele prioriza você. E isso eu já vi claramente. Olha como que são as coisas. Eu me recordo de uma pessoa que ela trabalhava numa loja, que nessa loja tinham cerca de, eu posso errar por pouco no número, mas é mais ou menos 7 a 10 funcionários, que trabalhavam no mesmo setor, vendiam as mesmas coisas. O que acontecia? Lá eles trabalhavam no sistema de revezamento. Tinham aqueles clientes que já eram fidelizados, a pessoa que dizia: não, eu quero comprar com o Felipe ali, eu quero os serviços do Felipe, a gente já tem conversa, já tal. Só que como que funcionava? A primeira chance era da Fernanda, o segundo cliente que ia era para o Felipe, o terceiro era para Fer de novo, o outro era para a Patrícia, depois foi passando.
ninguém comprava nada. Chegava na vez dessa pessoa, as pessoas compravam. Entenderam o que eu quis dizer? O cliente que chegava na Fernanda não dava certo. O que chegava no Felipe dava. Quando ia para outra Fernanda não dava certo. Quando era a vez do Felipe dava. Sabe qual que é o nome disso? Prioridade. Deus te priorizando. Estou enviando as pessoas certas para você. Estou abrindo portas para você. Estou te honrando. É com você que eu tenho. Muitos se queixam, mas por que a vida do outro é diferente? E na verdade a Bíblia mesmo diz, se é para se queixar de algo, se questione das suas próprias escolhas. Poxa vida, como que uma pessoa vai poder questionar uma outra, sendo que a outra está disposta a sacrificar o que ela não está? A outra está disposta a caminhar uma milha que ela não está disposta. A outra está disposta a sacrificar horas de sono para estar aqui, por exemplo, numa madrugada. Está sacrificando 4, 5 dias na semana estando aqui na presença do Senhor. Lá no particular, você tem um desejo, você tem um sonho, e você está sacrificando por amor ao Senhor. Olha como que são as coisas. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês. É simples, mas eu enxergo muita grandeza no que aconteceu comigo. Muita grandeza. No ano passado, eu estabeleci um voto, que para mim, financeiro mesmo, era um voto que fugia da minha realidade, mas eu dei o passo de fé. Falei, Senhor, como vai acontecer é problema teu, eu só estou dando o passo aqui. E o que aconteceu? Chegou um momento, em uma reunião muito específica, que o Senhor disse, ó, você está fazendo, mas eu sei que existe algo que você está se preparando porque você deseja comprar esse algo. Para quem me conhece, eu sou uma pessoa muito econômica. Eu não tenho vergonha de assumir, sou muito econômico, eu não tenho o hábito de gastar. Eu tenho um privilégio que poucos de vocês têm. Eu tenho um pai que veste o mesmo número, que tem um ótimo gosto, que é do meu tamanho. Então muitas coisas não conta para ele, tá? Eu pego, uso, às vezes eu devolvo, às vezes fica no meu armário. Só que nessa situação específica, ela sabe do que eu estou falando. Eu queria comprar algo, que era algo que assim, eu já não sou de comprar. Comprar coisa muito cara, então você esquece. Eu tenho que assim querer demais, tem que me consumir. E normalmente não consome. E o Senhor disse, eu quero esse. Aí eu falei, porque eu já tinha isso dentro de mim. Senhor, sem pensar duas vezes. Eu já estava fazendo algo. Esse aqui também é do Senhor. Porque a vontade dele, eu não competi, eu não entrei em disputa. A minha vontade era uma, a dele para mim é a prioridade. Você não há de ver, que sem eu saber, sem outra pessoa saber, não estou falando de pai e mãe não, tá? Uma outra pessoa veio e me deu de presente aquilo que eu queria. E eu não tinha nem contado, eu não tinha nem falado. Eu não tinha nem falado que eu estava juntando dinheiro para isso. Eu fui e ganhei. Perceba que eu estou falando de algo muito simples, mas é muito grande, porque com Deus é assim. Às vezes Ele está te pedindo para poder te dar. Às vezes Ele está cobrando para poder te honrar. Mas Senhor, mas por quais meios? Esquece, não é quais meios, Ele faz de qualquer jeito. Ele te honra, Ele te justifica. Eu já vi pessoas darem passos de fé, mas olha como que são as coisas, olha como a gente é extremamente limitado. Uma pessoa assalariada, então todo mês pinga lá, um exemplo, R$2.000. Não pinga mais do que isso, todo mês é isso aí. Se tiver um aumento, se tiver algum benefício, 13º, essa é a diferença, mas todo mês é R$2.000. Mas ela tinha sonhos, ela tinha projetos, e ela dizia, não, eu creio, eu sei que Deus pode me honrar. Mas em muitos casos, nós começamos a planejar os nossos sonhos em cima da nossa realidade atual. E eu disse para essa pessoa, não faça os seus sonhos em cima desses 2.000, porque não é só isso, o poder de Deus vai muito além.
E essa pessoa olhar na conta bancária um dia e aparecer lá mais de 30, 40 mil reais. De onde? Ela não sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Então quando Deus quer fazer, Ele te honra, Ele te justifica de qualquer forma. Pode simplesmente aparecer uma pessoa e falar: eu não sei porque eu estou aqui, mas eu quero fazer isso com você, e mudar a tua história. Deus pode usar uma pessoa como um fantoche para te favorecer. Ele já fez isso na Bíblia. A pessoa nem vê o que está acontecendo, Ele está te honrando, Ele está te exaltando, Ele está sendo um instrumento de vitória na tua vida. Existem pessoas que podem estar passando por momentos terríveis, e elas abrem mão de coisas preciosas, porque elas não acreditam, e vêm para as tuas mãos. A medida, só por ter trocado de mãos, começa a fluir nas tuas mãos. Então o que foi uma maldição na vida de uma pessoa, acaba se tornando uma bênção na tua. Então não se preocupe em como, eu só preciso crer. Mas Senhor, eu já sou limitado. Não, tira, não tem limite. Limitado nós somos, verdade. Com Deus não existe limite. Olha o que diz em Jó 23, versículo 13. Olha que versículo poderoso. O que está escrito ali? Lê para mim, por favor. Eu preciso pregar esse versículo? Eu preciso explicar? Ele faz o que quer e quando quer. Eu vejo muito isso no que Ele fez comigo. Eu vejo muito isso na vida de muitas pessoas. Por que eu estou me usando como exemplos? Porque eu sei que muitas coisas que aconteceram comigo, a primeira pessoa a falar foi ela. Quando aconteceu uma determinada situação, o que nós tínhamos ouvido anteriormente é que a partir de hoje não vai acontecer assim. Comigo aconteceu. Numa segunda oportunidade, nós ouvimos a mesma coisa. A partir de hoje vai ser assim, 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 assim. Não vai poder ser dessa forma. Comigo aconteceu de uma forma diferente. Então quando Deus quer, Ele faz e pronto, acabou. Olha o que diz agora na Viva: tudo o que quer, Ele faz. Repita comigo: Deus vai fazer comigo tudo que planejou, inclusive as coisas que ainda estão por vir. Ou seja, nenhum dos planos dele para com você serão frustrados. Lembrando que Ele tem planos de bem, de dar você um futuro, de te dar uma vida plena que satisfaz. Todos vão se cumprir. Diga isso: eu creio. Todos eles vão se cumprir na minha vida. Quando Ele quer, Ele faz. Isso é para te dar muita fé. É para te dar muita fé. Eu sei porque eu sou louco de fé. A conversa pode ser a mais louca possível, mais doida possível. Pode ser um negócio que não faz sentido, mas eu creio que vai acontecer e pronto, acabou. Não tem conversa. Ai, mas por muito tempo não foi assim, mas a partir de agora vai ser diferente. E quem convive comigo sabe que não estou fazendo isso no altar, não. Sabe que eu faço isso, eu sou assim. Porque eu creio, você tem que crer. Creia. Ah, mas lá no meu trabalho, o limite salarial é de 7 mil reais. Filho, se Deus tocar o coração, você vai ganhar 10, 30, 50. Ai, mas lá comigo, eu moro num lugar... Se Deus tocar no coração, você vai pagar muito menos. Uai, eu me lembro de uma situação, olha que loucura. Uma pessoa que estava morando num lugar que era alugado. Eu vou ficar falando aqui. Um lugar que era alugado, mas ela tinha o desejo de comprar a casa. E o proprietário, o que ele tinha feito? Ele tinha, se não me falha a memória, já tinha pagado 60 mil da casa, e o resto ele tinha assumido em prestações. E o proprietário disse o seguinte: se você for comprar, você dá os 60, você assume as parcelas, a casa é tua. Se você não for fazer isso, vaza. E a pessoa disse: mas eu não tenho esse dinheiro, como que eu vou fazer? Eu não tenho 60 mil, nem se eu quiser financiar no banco lá o score, é assim que fala, né? O score, chique. Não vai aprovar, não vou receber esse dinheiro. E essa pessoa conversando comigo e a gente orando,
e eu conversando com ela, acabaram que os planos mudaram. Mas olha o que ela ouviu do proprietário da casa. Vamos fazer o seguinte: tem 60 mil que precisa ser acertado e tal. Você vai me dar 5 mil de entrada, e os outros 55 mil eu vou parcelar em 55 vezes de R$1.000 para você. Quem já viu isso acontecer? Eu vi, eu estou contando. Então quando Deus faz, o negócio se torna assim, sem lógica alguma. Ele simplesmente faz. Ou pagar R$1.000 por mês para morar na tua casa própria. E olha como que são as coisas. Ele disse assim: me dá 5 mil e o resto eu parcelo. Sabe o que essa pessoa disse para mim? Eu só tenho 5 mil. Vocês entenderam? Creia. Então somente creia. Deus tem o melhor para você. Nunca se esqueçam disso. É outra coisa que mexe muito comigo. Talvez para o outro pode ser que aconteça um pouco mais rápido. Pode ser que para você tenha que mergulhar lá 7 vezes. Só porque talvez venha demorar um pouquinho mais, não deixe de fazer. Faça. É o necessário. É o melhor para você. Amém? Deu para absorver tudo? Ou pelo menos a parte que impactou teu coração, você diz, entrou de uma forma diferente? Porque mais importante até do que a oração que nós fizemos, é o que entrou aí no teu coração. Porque você poderia ser um mudo na vida, a tua língua pode ser cortada, você ainda pode viver uma grande vida, se aqui dentro estiver firme, estiver seguro, se existir convicção. Amém? Eu quero abençoar a sua vida. Eu peço que o Senhor derrame das mais ricas bênçãos sobre a tua vida, que Ele te promova, que Ele te honre, que Ele te exalte, que Ele mude a tua história, que Ele transforme os seus resultados, que a partir dessa manhã, que grandes vitórias sejam entregues. Meu Deus, como eu creio nisso, eu tenho a certeza que eu verei a bondade do Senhor na vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu tenho a certeza que o Senhor vai justificar todas as pessoas que aqui estão. Mudanças vão acontecer, o impossível irá acontecer. Eu oro, meu Deus, se existe algo que está travado, que seja totalmente destravado. Se existem bênçãos que estão presas, que essas bênçãos sejam liberadas agora. Eu quero determinar, meu Deus, essas pessoas vão nos procurar para compartilhar as mudanças que aconteceram ainda nesse mês, ainda nessa semana. Eu abençoo a sua vida, eu determino cura, libertação, prosperidade, abundância, a materialização de sonhos e projetos. Eu declaro, tudo já fluiu, tudo já deu certo, e esse será disparado o melhor ano da tua história de vida, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo e com muita força: eu creio, recebo e tomo posse em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.